marido é um matador. Então não tenha medo de morrer não, irmão, mas tenha medo de ir para o inferno. Não tem um homem que pode matar o teu corpo. Não tem uma polícia que pode te prender na cadeia física, mas tema o Senhor dos Exércitos, que pode te prender nas trevas exteriores, que pode lançar o teu corpo inteiro no inferno. Por isso devemos temer ao Senhor, por isso devemos observar a voz do Senhor, o que Ele fala com você essa tarde, o que Ele te pede neste momento. Será que você já fez o que o Senhor tem lhe pedido? Será que você já lhe perguntou: Senhor, o que queres que eu faça por ti? Senhor, tu tem feito tanto por mim, o que eu posso fazer, meu Pai, para poder abençoar a tua obra? Será que você tem pedido a Deus para que te mostre o caminho? Será que você tem caminhado no escuro, tateando como cego, que não enxerga onde pisa? Ou você está com a sua lamparina acesa? Ou você tem azeite? Porque as 5 virgens não tinham azeite, e as 5 virgens, por não ter azeite, precisou ir aos curandeiros, precisou ir aos feiticeiros, aos enganadores, aos doutores, mestres de si mesmo, para perguntar, para pedir o azeite misturado. Mas só que o Senhor não aceita a mistura. Ou você é, ou você não é. Ou você tem o azeite, ou você não tem. Mas agora aqui está, o Senhor dá de graça o azeite da oliveira, o azeite vindo da videira verdadeira. Abre a tua boca, glorifica, começa a pedir: Senhor, me encha de azeite. Vaso, se você ainda é de ouro, se você ainda é de prata, vaso, se você é de alumínio, não, peça ao Senhor que lhe faça um vaso de barro, porque somente o barro é provado pelo fogo, somente o barro ele passa pelo processo da queima, porque o alumínio derrete, o ouro derrete, a prata derrete, simbolizando uma coisa: que o barro foi o material que o Senhor usou para fazer eu, para fazer você. Então somente nós podemos suportar o fogo do Espírito Santo. Testificou? Olha, o que o Espírito quer dizer: não adianta ser de qualquer maneira, que se não for vaso, se não for amassado nas minhas mãos, se não for espremido por mim, não vai adiantar falar em línguas, não vai adiantar curar, não vai adiantar fazer nada, porque naquele grande dia, Senhor, em teu nome eu fiz, apartar de mim, eu não te conheço. Essa doutrina do Senhor. Então deixa o Senhor te usar, te fazer um vaso de barro, te transformar. Porque se você parar para pensar bem, o material mais nobre dessa terra não é a prata, não é o ouro, mas é o barro. Porque do barro surgem os melhores vasos. As vasilhas antigamente eram de barro, e do próprio barro o Senhor, a única criatura que o Senhor colocou as mãos foi o homem, e desse barro o Senhor moldou o homem e soprou em sua narina o fôlego de vida. Então é importante, irmãos, que não sejamos diamante, nem prata, nem ouro, mas sim barro, porque é mais
maravilhoso dizer: eu sou pó e cinza, sou barro, o barro que sobrou, do que pensar que eu sou alguma coisa e naquele grande dia eu não ter conteúdo para entregar ao meu Senhor. Naquela hora, quando o Senhor chegar lá nas nuvens, as minhas lamparinas estão vazias, porque quando termina a parábola, alguém responde lá de dentro, o noivo responde lá de dentro: o que vocês querem? Senhor, nós fomos buscar o azeite, chegamos atrasados, eu não vos conheço. Irmãos, o Senhor vai falar naquele dia: eu não vos conheço. Sabeis, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis e sem amor para com os outros. E esse tempo chegou, irmãos. E aí Jesus disse: nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, herdará a vida eterna. Mas aí eu percebo que o Senhor vai estar também dizendo que quando nós pedimos alguma coisa em oração, em nome do Senhor Jesus, e não duvidando no nosso coração, isto nos é atendido. Se nos é atendido isso que nós pedimos em oração, irmão, então vamos deixar de ser bobo, né, irmão? Parar de ficar pensando só nas coisas do mundo. Vamos pedir a salvação da alma, que vale mais do que qualquer tesouro. As outras coisas eu costumo dizer que são as consequências, porque a gente precisa primeiro de nos alimentar e ficar fortes. E o alimento é a palavra. Se nós estamos fortes, nós estamos vivos. E o resto é de resto que a gente vai trabalhando. Então quem não se alimenta da palavra, já está morto. Não adianta estar cheio de vigor, com os músculos desse tamanho, e o coração de noite só Deus sabe. Tá muito legal a gente chegar num culto desse à tarde, alegrar, cantar e pular e ser cheio do Espírito Santo, mas quando chegar de noite, a nossa consciência não nos deixa em paz, porque temos aquela tristeza do passado. Não estou falando eu não, porque esse vazio na minha vida foi cantado. Eu estou falando com você que me escuta, irmão. O Senhor quer mudar a tua vida. Ele quer tirar o espírito de depressão. Ele quer tirar da tua vida o espírito de morte. Mas não é só a morte física, não. É a morte espiritual. Porque tem gente que tem carro, casa, dinheiro, tem nada. E aí eu fico observando. Lá no hospital tem uma senhorinha, deve ter uns 80 e poucos anos, está acamada. E você olha para ela, você vê a presença do Espírito Santo. Quando ela fala alguma coisa, você vê a presença de Deus. Não está aguentando falar, mas quando ela abre a boquinha, ela vê que Deus está ali. Os pastores vão lá, as pessoas vão lá,
ora por ela e a presença do Espírito Santo. É isso que é importante. Será que se nós cairmos no hospital, a presença do Espírito Santo vai cair? Se nós cairmos na cadeia, como Paulo e Silas, será que a presença do Espírito Santo vai estar lá para derrubar as cadeias? É importante nós pensar quem somos nós diante de Deus. Porque aqui eu sou um simples evangelista, chego em algum lugar, alguém até duvida de Deus, porque aquilo que Deus me deu. Eu vou acabar de molhar tudo. Porque aqui eu sou um obreiro simples. Você está rindo? Eu não estou rindo. Mas será que eu sou esse mesmo obreiro na presença de Deus? Porque tem muitos que chegam, não no nosso ministério, não no nosso meio, mas tem muitos pastores que está cheio da presença, mas se perguntar, Senhor, quem é esse? O Senhor, eu não conheço. Eu não conheço. Dei dom, dei talento, dei tudo, mas eu não conheço. Porque apesar de ele orar, ele não tem uma intimidade comigo. Apesar de ele expulsar o demônio, porque o demônio não é ele que expulsa, é o meu nome que expulsa, diz o Senhor Jesus. E apesar disso tudo, eu ainda não conheço. Porque o dom eu dei, eu liberei, fala o Senhor Jesus. O que eu pude, derramei meu sangue precioso na cruz. E acima de todos os nomes foi me dado o meu nome. E quem clama o nome de Jesus tem autoridade. Ele vai fazer milagre. Vai, porque é o nome do Senhor Jesus. Mas o indivíduo mesmo, será que ele conhece a Deus? Será que o Senhor olha assim e diz, como disse para Jó, está vendo meu servo Cristiano, está vendo meu servo anterior, está vendo minha serva Maria, se desvia do mal? Miguel, para. Muito obrigado. Será que é muito importante? Porque o Senhor vai estar falando assim, aquele que está em mim e eu nele. Um detalhe, aquele que está em mim e eu nele será, talvez ainda está. É muito sério a nossa vida espiritual. É muito delicada a nossa vida espiritual. Miguel, você está. Por isso devemos ter todo cuidado. Irmãos,